Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consulte e o nosso Momento Consulte de hoje é dedicado a falar um pouquinho da industrialização sob a ótica do IPI. Eu repito o que a gente sempre diz em nossas aulas, àqueles que ainda não acompanharam, que o IPI é um imposto que não incide sobre a industrialização, mas sim sobre o produto industrializado. É por isso que nós temos duas regras matrizes: a industrialização propriamente dita e a importação e revenda. É por isso que o IPI, na sua essência, é um tributo monofásico, mas ele pode ser sim bifásico, porque se eu importar, mesmo que eu não faça nada, eu me tornarei contribuinte do IPI pela importação. E ao revender, terei um novo fato gerador, podendo, por conseguinte, recuperar o tributo. Aliás, ele poderá ser plurifásico se eu importo, pago IPI, revendo, pago IPI, e o meu comprador é um optante pela condição de contribuinte do IPI, artigos 9 seguintes lá do regulamento IPI, e utiliza aquilo como bem de produção. Se acredita, fabrica um produto e vende. Então, haveria uma terceira etapa. Né? Mas isso é uma situação atípica. O objetivo do nosso Momento Consulte de hoje é tratar da concepção do que vem a ser industrialização, que é um dos motes de uma regra matriz de incidência do IPI. Segundo o artigo 4º do regulamento do IPI, esse regulamento é aprovado, né, por um decreto de 2010, o 7.212, e é lastreado na Lei 4.502 de 64, que tem cumprido o papel de lei complementar a partir da emenda constitucional 18 de 65, cumprindo, portanto, aquela regrinha lá do artigo 146 da Constituição Federal. Né? E, segundo o IPI, para considerarmos um produto industrializado, lá no artigo 3º, antes de falarmos do 4º, nós temos como sendo aquele que é resultante de uma operação definida no regulamento como de industrialização, mesmo que essa industrialização seja incompleta, imparcial ou intermediária. Né? E aí é que entra a concepção de industrialização. E essa é uma regrinha genérica que não pode ser exercido em relação a todas as possibilidades que eu apresentarei aqui nesse nosso rápido bate-papo. Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou ainda o aperfeiçoe para o consumo. E aí ele apresenta 5 situações, sempre lembrando aquela regrinha de hermenêutica que nós fazemos questão de lembrar. A ideia do caput, da cabeça do artigo, é estabelecer a regra geral que se pretende passar. Cabendo aos incisos ou parágrafos, o que vier pela frente, a tarefa de complementar ou criar exceções. Então veja a inteligência do legislador. Olha, industrialização é qualquer operação que modifique a natureza, funcionamento, acabamento, apresentação, finalidade do produto ou aperfeiçoe para consumo. Ao utilizar a expressão tal como, ele dá exemplo de cada uma dessas situações, que são 5 basicamente, e que se resumem em transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento ou reacondicionamento, ou renovação ou recondicionamento. Vamos então esclarecer uma a uma para que a gente fique bem afinado com relação a esses conceitos. A transformação é aquela operação que é exercida sobre determinadas matérias-primas ou produtos intermediários, importando na obtenção de espécie nova. O exemplo mais tradicional que nós temos é o caso da tora, né, que é enviada naquele formato tradicional após o abate, para uma serraria que corta a tora em várias fatias, produzindo as tábuas. Tábua é uma coisa, tora é outra. Ou seja, nós modificamos a natureza do produto. Nós obtivemos um novo produto, que embora tenha origem na mesma essência da tora, já é classificado pela NBM ou NCM numa outra classificação. Então, nós obtivemos um novo produto a partir do processo de transformação. O segundo exemplo tem a ver com beneficiamento.
E segundo a regrinha do artigo 4º, lá no seu inciso 2, beneficiamento é aquela operação que importa em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto. Vamos pegar a tora novamente. Num primeiro instante, eu transformei a tora e ela virou tábuas. Mas, ora, quem já teve a oportunidade de visitar o processo fabril, e essa é uma dica que nós sempre damos, vá conhecer o processo. Para quem milita na área, é fundamental você saber do que está tratando para não falar asneira, tá bom? Eu pego aquela tábua que foi transformada, um fatiador, e eu resolvo, depois do desdobramento, eu resolvo cepilhar, deixá-la lisinha, deixá-la no tamanho que eu quero para a utilização futura. Pois então, eu estou modificando, estou aperfeiçoando, estou alterando o funcionamento, o acabamento e a aparência do produto. Estamos diante do segundo item, beneficiamento. Passaríamos então à terceira possibilidade, que é aquela que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulta um novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal. E eu vou pegar novamente a tora, que foi desdobrada, virou madeira, transformada, a madeira que foi cepilhada e tornada nos tamanhos úteis a uma nova confecção, foi beneficiada, e desta maneira eu forneço aí alguém que vai montar caixas, ou seja, eu estou montando daquela madeira que já foi tora um dia, caixas para transportar frutas, verduras, o que quer que seja. E o inciso 3 diz que a reunião de produtos, peças, partes que resultam um novo produto, unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal. Ora, eu pego a madeira, serro, ponho grampos ou bato com pregos e fecho uma caixa. Então, do conjunto madeira, pregos ou grampos, eu tenho uma nova espécie. Eu montei um produto. E veja que tudo partindo da tora. A quarta situação tem a ver com aquelas que importem em alterar a apresentação do produto pela colocação da embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria. Então, nós temos aqui o acondicionamento ou reacondicionamento. Ora, se nós utilizarmos essas mesmas caixas apenas e tão somente para transportar o produto, né, e retornar, nós estaremos diante de um conceito lá do artigo 6º, que define a diferença entre embalagem de apresentação e transporte. É uma embalagem de transporte. Todavia, se eu produzir essa embalagem de forma mais sofisticada, com a marca da empresa, colocando os dados que eu tenho referente à publicidade do meu produto, e é a forma como vai ser colocada lá na gôndola do supermercado, uma uva, uma laranja, né, uma pocã, qualquer fruta, qualquer verdura, e vou colocar e deixá-lo à venda, né, para quem comprar, eu estou acondicionando o produto ou reacondicionando. Por quê? Ora, porque a indústria que faz isso, ela compra a granel, a uva, laranja, né, qualquer fruta, e ela põe naquelas caixas, pesa, né, acondiciona, põe muitas vezes aqueles cepilhos, o que quer que seja, para que o produto não estrague, não mofe, e põe o adesivo, põe um plástico, e ele acondicionou ou reacondicionou o produto. Notem que os 4 itens até agora eu peguei a mesma tora. A tora que virou madeira, a madeira que foi cepilhada, a madeira cepilhada que virou caixa e a caixa que acondicionou produtos. Tudo dentro de 4 situações. E a quinta, que tem inclusive dado alguma polêmica no judiciário por conta do subitem 14.05 da lista de serviços, ela trata da renovação ou recondicionamento. É aquela que é exercida sobre o produto usado ou parte remanescente do produto deteriorado ou inutilizado, renovando ou restaurando o produto para utilização, renovação ou recondicionamento. Então, imaginemos que eu produzo uma mesa de bilhar, né, quando eu saí da madeira, e eu
loque esta mesa de bilhar que eu fabriquei. Eu vou pagar IPI, mas a locação, o IPI, a incidência ocorre na saída, não interessa a natureza jurídica. E eu alugo para você uma mesa de bilhar. Passam-se 3, 4 anos, você me devolve a mesa de bilhar, pedindo uma outra, maior, mais nova, coisa parecida, e eu vejo que esta mesa se desgastou, né? A base dela está desequilibrada, o pano tem que trocar, e eu vou e arrumo. Ora, o que eu estou fazendo? Eu estou renovando ou recondicionando o produto. E o IPI incidirá sobre essa parte recondicionada ou renovada. É importante observar, gente, que esses conceitos de industrialização partem da premissa da irrelevância para caracterizar a operação como sendo industrialização do processo utilizado para a obtenção do produto, bem como a localização e condição de instalações e equipamento empregado. Ora, quando eu falei em tora, a primeira imagem que deve ter vindo à mente de vocês é um estabelecimento enorme, com serras grandes, né? Depois, o desdobramento também. Mas quando eu comecei a falar em caixa, prego, martelo, falou, tá, onde é que está um equipamento industrial? Gente, não interessa. Eu posso fazer isso manualmente, eu posso ter um serrote, um martelo, eu posso ter um alicate, e eu estando fazendo isso, fazendo manualmente, eu estou fazendo o processo de industrialização. Por quê? Eu repito, a ideia do conceito de industrialização é aquela segundo a qual qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação, a finalidade do produto, ou ainda que o aperfeiçoe para consumo. Querem uma prova disso? Vamos pegar lá no exemplo que eu falei de acondicionamento, que é o inciso 4º do artigo 4º, que importa é alterar a apresentação do produto pela colocação da embalagem, ainda que em substituição da original, quando a embalagem se destina apenas ao transporte da mercadoria. Repito, quando é transporte, nós estamos diante de uma operação que não configura industrialização à luz do artigo 6º. Por isso que eu falei a caixa lá da fruta, da verdura, bonitinha. Mas vamos imaginar que eu esteja falando de milho de pipoca. Esse, aliás, um exemplo que eu também uso em sala, meus alunos vão lembrar que eu assumo a minha condição de pipoquista juramentado. Não tem uma vez por semana que eu fico sem comer a minha pipoquinha. E pergunta a qualquer pipoquista juramentado qual o maior momento de indignação que nós temos. É quando você estoura um milho de pipoca e ele não dá muita pipoca, fica muito piruá, né? Muito restinho. Então, aquele que gosta de pipoca, quando vai ao mercado escolher o produto, escolhe o produto de uma marca boa, um prêmio, uma marca que ele saiba que dê realmente resultados. E eu não estou falando de pipoca de micro-ondas, estou falando de pipoca normal. Agora, a pergunta que não quer calar. O que uma empresa dessas que produz milho de pipoca, eu não vou citar nenhuma, porque não há o espaço para a publicidade, a minha publicidade tem a ver com a Consult, né? Se quiserem, a gente pode até pôr aqui, mas daí teríamos que conversar com a diretoria se aceitaríamos esse tipo de publicidade, mas qualquer pipoquista juramentado como eu chega e escolhe X pipoca porque sabe que aquela pipoca tem qualidade. Isso é um produto industrializado, a despeito de ter alíquota zero porque é alimento, e a alíquota zero é uma tributação, isso é industrialização. Por quê? Mas que a empresa fez? Só botou numa embalagem. Pois é, gente. É óbvio que a empresa, quando compra, faz testes lá de umidade, qualidade, faz um teste prévio, mas isso tudo é preparatório para escolher o grão. O que ela faz? Ela faz, no máximo, a limpeza, se já não vem limpo, põe numa embalagem, põe a sua marca. E aí, um Gilberto da vida vai no mercado e vê aquela embalagem na marca X, que ele gosta. Opa, é esta a marca X e não é Y. Ora, o simples fato de eu colocar a marca, e é por isso que nós diferenciamos embalagem de apresentação para embalagem de transporte, que torna este produto um produto industrializado, ainda que tenhamos a alíquota zero. Então, fiquemos atentos, porque a partir do momento que eu faço coisas que aparentemente não configuram industrialização, eu tenho que entender a regra do artigo 4º, que determina o que é industrialização.
e os fatos que eu pratico. Ora, se eu pratico um fato que se amolda, que se submete à regra do artigo 4º, eu estou diante de uma industrialização. Independentemente, irrelevantemente, se os fatos que eu produzo sejam todos manuais, com o uso apenas de tão somente de serrote, martelo, agulha, o que quer que seja. Tá bom? Bom, esse era o nosso bate-papo de hoje. Esperamos ter sido úteis para a concepção de quem ainda tinha dúvidas no conceito de industrialização, nos colocando à sua disposição para eventuais futuras dúvidas que você possa ter. E aí você me pergunta, tá, Gilberto, e se eu tiver, como é que eu faço? Olha, o que a gente sempre diz, eu tenho colocado os meus parceiros quando aparecem aqui, em situação até de cobrança, qual é o e-mail, enfim. O e-mail é o momentoconsulte@consulte.com.br. Ou então, aqui embaixo, você tem um espaço onde você pode colocar lá suas dúvidas, colocar suas sugestões de temas. Pode dizer, olha, eu divirjo por causa disso, por causa daquilo. Você poderia dar um exemplo. Existem, inclusive, situações que são polêmicas e exigem até pareceres normativos do CST e que nós, às vezes, trazemos aqui para vocês. Mas fique à vontade para fazê-lo dessas duas formas, ou pelo e-mail ou nesse espaço embaixo. Você também tem uma sinetinha que você tem aqui embaixo, e se você quiser receber notificações de próximos momentos consultas, se inscreva e você vai receber. Se puder, divulgue o nosso trabalho. É essa divulgação que faz valer a pena realmente esta preocupação que nós temos em trazer informação de qualidade para vocês. De resto, nos acompanhem em nossas redes sociais. Nós estamos aqui no YouTube, tanto a Consulte como nós, e aqueles que estão conosco sempre aqui no processo de apresentação, ou então no LinkedIn, no Instagram e no Facebook, certo? Eu espero que você tenha aproveitado o momento Consulte de hoje e, havendo dúvida, vamos aguardar o próximo para que a gente possa atender aí uma nova dúvida a partir de sugestões que você mesmo poderá fazer, tá bom? Tchau, tchau!